Então, o tema da nossa apresentação é o que a gente chama de Smart Supply Chain, né, com enfoque aí na nossa visão de planejamento, né, que começa lá do estratégico com Network Design e depois ela pode desdobrar para o nível tático, né, que a gente já vai falar mais adiante, tá bom? Bom, a apresentação está prevista aqui com uma duração aqui de 50 minutos, tá? Então, a ideia é que seja um bate-papo, tá? Bem interativo aí com vocês, então fiquem à vontade, né, para interagir. Se quiserem mandar perguntas ali no chat ao longo da apresentação, né, fiquem à vontade, porque a gente já vai organizando essas perguntas, né, dúvidas que vocês tenham aí ao longo da apresentação, mas já reforço que ao final do nosso bate-papo, a gente vai ter um tempinho lá para as questões, para as dúvidas, para as perguntas e discussões, né? Aí vocês são convidados aí a abrir o microfone, quem quiser, né? Quem quiser mandar pelo chat, não tem problema, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Bom, e qual é a ideia aqui da nossa apresentação hoje, né? Então, como eu disse, a gente vai falar inicialmente aí do tema de Network Design, né? Então, tema de planejamento e otimização da malha logística no nível estratégico, onde a gente responde questões como essas aí que a gente mostra no slide, né? Eu vou abrir um novo CD, qual a melhor localização ou quantos novos CDs eu deveria abrir, né? Qual é a área de atuação de cada um desses novos facilities, né? Desses CDs, por exemplo, né? Ou qual CD atende qual cliente. Então, isso são temas aí, são perguntas clássicas ao tema e à tecnologia que a gente chama de Network Design. Aí vamos dizer que a gente planejou uma malha logística, desenhamos e temos lá um desenho com N CDs, vários clientes, milhares de SKUs, né, várias plantas, enfim, vários fornecedores, e eu tenho a minha malha ótima. Aí, quando a gente fala, bom, imagina que eu tenho aqui nesse caso um CD que atende todos esses clientes aqui da esquerda. A próxima pergunta é, e aí, como é que eu faço a distribuição desse produto, né, no dia a dia, dado que eu tenho uma frota limitada, eu tenho tipos de caminhões com capacidades diferentes, modais diferentes, com custos diferentes, né? Então, obviamente, eu não vou necessariamente num cliente, levo e volto, né? O custo do direct shipping vai ser muito alto. Então, a gente começa a fazer a distribuição, ter um plano de roteirização para fazer o transporte dessa mercadoria, desse produto, né? Então, para fazer isso daí, a gente começa a entrar no nível tático com otimização de transporte. Então, vamos olhar qual a melhor rota, qual o melhor modal, né? Qual o mix ótimo de veículos que eu posso ter lá, truck, VUC, bitrem, moto, bicicleta, enfim, depende do negócio de cada um. Eu tenho aí modais, né, para poder fazer esse transporte. Então, e se eu mudar o drop size dos veículos, e se eu mudar a janela de entrega do cliente, meu cliente só recebe a mercadoria de manhã, e se ele pudesse receber ao longo do dia, né, afrouxou uma restrição, e aí, eu tenho oportunidade, né? Eu levo o produto para o meu cliente 3 vezes por semana, e se eu fosse uma vez por semana com lote maior? É óbvio que ter uma consolidação de carga vai ter uma lógica, né, intuitiva de que vou ter uma racionalização, mas quanto vai ser? Será? Né, de repente eu vou gerar mais veículos pequenos, talvez será que vale começar a trabalhar com veículos maiores? Né? Ou às vezes a lógica é o contrário, né? O cliente não quer receber lotes grandes, quer receber lote pequeno. Então, em vez de eu mandar uma vez por semana, eu vou começar a mandar 5 vezes por semana. E aí, será que vale a pena eu ir com a carreta lá com essa frequência? Talvez eu comece a trabalhar com veículos menores. Então, veja que são perguntas que não é na roteirização diária ali que a gente vai resolver esse problema, né? Então, a gente está falando aqui de um planejamento de transporte no nível mais tático, tá? Obviamente, depois de implementado, aí você vai começar a usar o TMS, né? Que vai ter lá o seu roteirizador tático para ir à execução do dia a dia, né? Bom, então esse é o tema, é sobre isso que a gente vai falar aqui na nossa apresentação, tá bom, pessoal? Bom, então, no nosso bate-papo aqui, a agenda está dividida aqui em 5 tópicos. O primeiro eu vou passar, né, uma introdução, uma apresentação breve sobre a Belge, né, para que todos conheçam aí o que a gente faz, quem somos, só para nos introduzir. A gente vai falar um capítulo sobre o tema de Network Design, né, e um outro sobre otimização de transporte, né, são 2 capítulos técnicos separados, né, na visão nossa de planejamento, metodologia, abordagem.
E, por fim, a gente vai mostrar 2 cases de sucesso, né? Um em Network e o outro em Transportation Optimization, né? Para vocês terem uma ideia prática aí de aplicações, tipos de resultados, ganhos, né? Obtidos aí com o uso desses conceitos. E, por fim, a gente encerra aí com uma sessão de perguntas e respostas, né? E caso tenham as dúvidas, como eu disse no início, fiquem à vontade de mandar essas dúvidas aqui pelo chat, né? E o Lauro vai estar me ajudando aqui a compilar essas perguntas e, enfim, ou se ao final da apresentação vocês tiverem dúvidas, vão ser convidados aí também a colocá-las aí conforme vocês se sentirem mais confortável, tá bom? Bom, pessoal, então, começando aqui falando rapidamente sobre a Belge, né? Nós somos uma consultoria especializada em métodos quantitativos, né? Todos os nossos projetos são pautados aí por tecnologias como a simulação, otimização, machine learning, inteligência artificial, entre outras, né? A gente está no mercado desde 95, a gente vai completar 30 anos de mercado em abril do ano que vem, com foco em inteligência de processo e otimização das operações dos nossos clientes. Já acumulamos mais de 1.700 projetos realizados com sucesso e savings superior a 3 bilhões de dólares desses vários projetos reportados pelos nossos clientes, que tipicamente são empresas de médio e grande porte, né? Tanto é que hoje 9 entre as 10 maiores empresas, de acordo com o ranking da revista Exame, são clientes da Belge. E um selo de qualidade que eu gosto de destacar é que hoje 80% de clientes da nossa carteira de clientes atuais são clientes recorrentes, né? Frutos de projetos bem-sucedidos realizados anteriormente, tá? Bom, nós temos 4 grandes pilares, né? O primeiro é no que a gente chama de Smart Supply Chain, então é uma consultoria clássica e tradicional no planejamento de operações de supply chain de forma geral, principalmente com enfoque em logística. A gente tem um segundo pilar que é Digital Twin e simulação de processos, então aqui a gente fala da modelagem, né, matemática de operações que podem ser uma fábrica, um CD, um porto, um aeroporto, enfim, um supply chain, onde nesse modelo virtual, nesse Digital Twin, nesse GEM digital, eu posso testar operações, ver gargalos, testar layout, dimensionar recursos, ou seja, é aquele desafio clássico de você ver como fazer daquela sua operação mais eficiente possível, com a melhor produtividade, com a capacidade adequada para atender a sua respectiva demanda com o menor custo. Terceiro pilar é no que a gente chama de torre de controle de inteligência ou torre de controle preditiva. Então, hoje vocês conhecem aí, né, no mercado tem uma gama aí de control towers, né, com esse viés relacionado aí à gestão, à visibilidade real time das suas operações, mas sempre olhando o hoje, a foto agora, né, em tempo real para o passado. O nosso conceito aqui é de desenvolvimento, né, de control towers tailor-made, sob medida, ou plugar o que a gente chama de predição, análise preditiva e prescritiva nas control towers já existentes, né? Não precisa reinventar a roda. Então, ou seja, ao invés de simplesmente você ter a visibilidade em tempo real, você também consegue prever o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, né? Então, é um tema aí de predição ou de prescrição. Inclusive, um parênteses aí, né? A gente vai participar de um evento aí do 38º Simpósio de Supply Chain, organizado por uma instituição que chama Ciclo, né? Vai ser em São Paulo, terça e quarta-feira agora, né? Esse evento é um evento grande que reúne várias grandes empresas, né? Enfim, que vão está apresentando vários cases de sucesso e a gente vai participar desse evento onde a gente vai participar de um tracking lá de logística, de uma palestra, onde a gente vai falar exatamente desse tema aí, desse novo paradigma, né, com o que a gente chama de Predictive Control Tower, tá? Então fica feito o convite aí, enfim, quem quiser depois maiores informações, a gente pode passar o link lá do evento. Bom, e o quarto pilar é o Network Design, né, Optimization, são os tradicionais projetos de malha logística, né, onde a gente vai analisar onde abrir novos CDs, quantos CDs, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque é um dos temas da nossa conversa aqui hoje, né, Network Design.
Bom, e finalizando aqui essa apresentação da Belge, só para dar um resumo aqui, que a gente atua em quase todos os segmentos do mercado, empresas aí do setor do agronegócio, várias siderúrgicas, empresas do varejo, e-commerce, né, eletroeletrônico, né, aqui Mercado Livre, Oxxo, enfim, tem várias grandes empresas aqui, empresas de máquinas e equipamentos, na indústria de consumo, papel farmacêutico, né, várias indústrias de celulose aqui, papel, Suzano, Klabin, né, tem aí a Unilever, operadores logísticos e terminais portuários diversos, várias empresas do setor de petroquímica, química, mineração e cimento, né, Vale, Petrobras, Raízen, etc. Automobilístico, né, montadoras, autopeças, bebidas e alimentos. Aqui tem vários players, né, Danone, Nestlé, Coca-Cola, né, a gente já fez vários projetos aqui também, né, dentre várias outras tecnologias que a gente trabalha, né? E serviços é bem diversificado, empresas de energia, bancos, hospitais, empresas de engenharia, entre outros, que são grandes parceiros aí em projetos que a gente atua. Bom, feito essa introdução aí sobre a Belge, né, pessoal, a gente vai falar agora inicialmente do nosso primeiro tema aí, que é o Network Design, né? Então a gente vai falar sobre o projeto de malha logística. Então, quando a gente vai falar de planejamento da cadeia de suprimentos, a gente costuma dizer o seguinte: na nossa visão, o primeiro nível, né, de atuação é no nível estratégico, onde a gente está falando aí, né, do planejamento da malha, o desenho da malha logística, tem vários nomes aí para isso, Network Design aí, né, enfim, entre outros. Então aqui a gente fala no estratégico, por exemplo, eu vou abrir um novo CD, qual a melhor localização, né? E qual a área de atuação desse CD, ou seja, quais os estados, as cidades ou os clientes que vão ser abastecidos por esse centro de distribuição, né? Então, essas são algumas perguntas, um exemplo de uma forma bem simplificada lá no nível estratégico. Aí vamos imaginar que, como eu disse anteriormente, né, você tem lá uma área de atuação de um determinado CD. A próxima pergunta é como é que eu faço a entrega dos produtos no dia a dia, né? Aí eu já desço para a segunda camada tática, né? Onde a gente pode usar simulação, a gente pode usar otimização, né? Então a gente fala aí de dimensionamento de frota, avaliar o mix de veículos, rotas, drop size, como eu falei anteriormente. Mas esse quadro eu trouxe também para destacar que não para aí, né? Uma vez que eu defini a malha, defini as minhas rotas, eu poderia no nível tático também, eu não trouxe aqui, né? Porque não é o foco da nossa apresentação. Nosso foco são esses dois temas, mas poderia ser como é que é o desenho do centro de distribuição, né? Que é outra área que a gente trabalha também, né? Então, qual o melhor layout, quantas pessoas eu preciso, vale a pena fazer uma automação ou não? Aí é o tema que a gente chama de warehouse design, né? Então, aí a gente trabalha com simulação pura, né? Então, são abordagens aí para o desenho tático da operação. Bom, aí desenhada a operação, você vai executar, vai implementar. Legal. Como é que eu sustento essa operação no dia a dia? Como é que eu vou gerenciar essa operação no dia a dia? Aí, para isso, tem sistemas de apoio à gestão, né? Vai ter lá o WMS, o TMS, né? Vai ter a torre de controle. E se a gente plugar inteligência no nível operacional dessas coisas, é que a gente entra com aquele tema que eu falei do Digital Twin, né? Do GM Digital, de ferramentas de analítica, de machine learning, ou IA, ou simulação, né, para fazer análise preditiva, ou otimização para fazer análise prescritiva, enfim, então aqui a gente vai ter condição de ter a visibilidade real time das operações e um arsenal aí de ferramentas para nos suportar nas decisões de curto prazo, né, sobre o que fazer nas próximas horas, nos próximos dias e coisas do gênero. Tá? Então, esse é um resumo aí que a gente vê com esse viés de uso de tecnologias para o planejamento e execução das operações. Bom, nessa área de network design, pessoal, a Belge é pioneira no Brasil, né? A gente trabalha com isso desde 99. Nós trouxemos a primeira ferramenta de network design para o Brasil, que chamava Caps Logistics, né? Hoje ela é da Infor, na época ela era da Georgia Tech, né? Enfim, lá de Atlanta. A gente foi o representante dessa ferramenta no Brasil. Anos depois nasceu uma outra ferramenta lá de Michigan, que chama Supply Chain Guru, né? E ela foi desenvolvida, né, por uma empresa que na época chamava LhamaSoft, né? E o fundador da LhamaSoft, que é o Don Hicks, né? Ele era um ex-Promodo, diretor da Promodo na área de simulação, fundou a LhamaSoft com esse viés de malha de otimização.
e nos convidou para ser o representante deles aqui no Brasil. Então a Belge trouxe o Guru aqui para o Brasil, a gente que vendia o software, dava treinamento e suporte. Depois de um tempo, eles resolveram ter o escritório de vendas próprio aqui, aí a gente passou a ser um parceiro mais de consultoria e tudo mais, de uso da ferramenta do que propriamente das vendas desse software, né? Mas mesmo assim, né, a gente sempre gostou de ter esse perfil, de ter a ferramenta também em casa. A gente começou a trabalhar depois com outra ferramenta que chamava Cast Aurora, né, de uma empresa que chama Barloworld, lá da Inglaterra. A gente trabalhou por uns 2, 3 anos com essa ferramenta, implementamos ela em algumas empresas aqui no Brasil. Aí, tempo depois, a Liamasoft comprou a Barloworld, enfim, aí surgiu o Supply Chain Guru X na época, né, o X, que aí entrou a parte de tax, a parte de crédito e débito, enfim, aí se tornou uma das ferramentas mais parrudas ali do mercado e tudo mais, né? Então, até pouco tempo atrás, era uma das únicas ferramentas assim, mais diferenciada no mercado. Hoje tem vários players aí, né, novos players, né, que fornecem esse tipo de tecnologia. A gente sempre está acompanhando aí para estar sempre trabalhando com o que tem de estado da arte nessa área, né, para uso, né, dessas ferramentas para esse tipo de projeto, né? Então, esse é o conceito, a nossa visão aí de uso de tecnologia. Bom, quando a gente fala de network design, então aqui só para ilustrar, né, quem nunca viu, a gente plota lá dentro do mapa, né, a área de atuação, a gente tem lá a visão de quem são os clientes, né, qual que é a área de atuação desses CDs, onde estão meus facilities, meus CDs, minhas fábricas, meus fornecedores, etc. Então, como é que é o fluxo, né, end-to-end supply chain lá do fornecedor até o cliente final? Então, veja que eu tenho muita complexidade nesse contexto, né? Eu tenho muitas combinações de como fazer o produto escoar na cadeia de suprimentos, desde o fornecedor até chegar no cliente final, né? Então, não é um negócio que eu posso fazer um what if ali, uma simulação e falar, olha, isso com essa combinação e com essa, são muitas combinações. Então, para isso, a gente precisa de tecnologia, a gente usa o conceito da pesquisa operacional, que a gente chama de programação inteira mista por trás, e, obviamente, felizmente, né, hoje nós temos aí uma série de ferramentas aí que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais amigável, mais simples e tudo mais, né? Enfim, mas de uma forma geral, né, quando a gente fala de network design, a gente está preocupado com alguns aspectos. Um deles é a otimização das estruturas de redes. Então, eu tenho que saber aí como que é a atribuição dos meus facilities em relação aos meus clientes. Eu vou mandar meu produto da fábrica direto para o cliente, ou vou passar por um CD que vai abastecer o cliente, ou não, do CD vai passar por um cross-docking, que vai passar por um service center, que vai chegar no cliente final, que é, por exemplo, o caminho aí do produto numa empresa de e-commerce como o Mercado Livre, por exemplo, né? Como é que são esses fluxos, né? O que vai ser transferido de um facility para o outro? Eu tenho um CD aqui em São Paulo e tenho um CD lá no Nordeste. Então eu vou mandar direto para o cliente do Nordeste, ou vou mandar para o CD do Nordeste para ele fazer o last mile para o cliente final, né? Ou de repente eu tenho meus CDs concentrados numa região, estou querendo explorar uma nova região que está crescendo, o meu produto está andando por longas distâncias, né? Com custo de transporte elevadíssimo, e eu falo, será que não vale a pena eu ter um CD com estoque ali perto daquela região que cresceu bastante, né? Eu vou incrementar custo fixo, mas por outro lado eu vou reduzir no custo de transporte. Será que faz sentido? Não faz sentido? Vale a pena, né? Será que essa localização é a melhor, né? Enfim, então aqui eu estou falando de uma série de análises, né? Que eu posso fazer nessa camada mais estratégica, né? Inclusive olhando para fornecedores, né? Então, qual fornecedor é melhor posicionado estrategicamente para atender minhas fábricas ou meu CD, enfim, né? Então, tudo isso faz parte desse tipo de análise. Eu vou importar o produto, qual porto eu vou usar, eu vou exportar, né? Qual porto eu vou usar para exportar, entre outros. Então, eu posso considerar a modelagem de transporte, obviamente, né? Então, um dos principais custos aí dentro dessa história toda é o de transporte, né? Então, eu vou usar qual modal, né? Eu vou usar navio, vou usar avião, né? A gente fez um projeto para uma montadora e a localização do CD de aftermarket, né, para reposição de peças. A gente tinha, por um lado, o grande fornecedor desse CD, que era a montadora, né, onde tinha lá uma série de componentes, né, para uma reposição de um carro, né, funilaria, por exemplo, uma porta, né, como peças pequenas, né.
E aí, né? Tem hora que eu tô com o meu CD aqui em São Paulo, mas o meu cliente está lá em Manaus, né? Se eu mandar de caminhão, vai demorar 2 semanas. E aí, o cliente vai esperar 2 semanas, né, para receber aquela peça, o carro está quebrado, parado lá na concessionária, né? Não vai. Então você tem que mandar de avião, né? Avião é caro. E aí, né? Então, quanto custa esse nível de serviço, né? Então é isso, né, pessoal? Você pode analisar situações desse tipo, né? Você vai olhar o planejamento operacional também com a visão de capacidade, né? De repente, seu centro de distribuição está no limite da capacidade e você vê que o mercado está demandando, está crescendo sua demanda. E aí, será que vale a pena eu aumentar a capacidade do CD que já existe? Ou é melhor abrir um novo CD? Se for abrir um novo CD, qual a melhor localização desse novo CD? Né? É melhor que esse CD seja próprio ou seja terceirizado com um operador logístico? Né? A mão de obra própria ou terceira? O caminhão é próprio ou terceiro? Sabe, essas análises aí de make or buy também faz parte. Dependendo do tipo de negócio, pode ou deve, né, levar em consideração as questões relacionadas aí ao ciclo de vida, né, o ciclo de vida do produto, né? Então imagina que você tem lá um produto que está num phase out, né? Então vai acabar aquele produto, mas por outro lado vai lançar um novo produto. Se é uma substituição e o mercado é o mesmo, a região é a mesma, talvez isso não impacte tanto, né? No ponto de vista da localização. Mas e se um novo produto, eu vou começar a entrar com uma linha de produtos mais baratos que vai atingir um público que fica numa região, né, com outro perfil, né, de cliente, né? Então, aí pode ser que eu comece a gerar um desbalanceamento ali no meu baricentro logístico, né? Talvez o estudo de posicionamento, de localização passe a fazer sentido, né? A gente fala de estratégia de fornecimento também, né? Então, quais são os meus fornecedores, né? Quais os caminhos alternativos, né? Para eu receber a minha matéria-prima, né? Os meus insumos para as minhas fábricas, por exemplo, né? Então, eu tenho aí trade-offs a serem considerados entre nível de serviço, custo, né? Então, vou receber cargas consolidadas, vou receber com lotes menores, como que fica as questões políticas, né, ambientais, etc. Né? Bom, e é claro, né, tô falando assim, tudo de uma forma geral, tem muitas outras vertentes, né, mas de uma forma bem resumida isso, né? E até, com certeza, não tem como deixar de entrar na conta aí as questões de estoque, né? Então, dependendo da minha política de estoques, muda, né, a realidade da minha malha logística, né? Claro que a gente não está falando puramente da otimização de inventário, que isso normalmente entra no nível mais tático, né? A abordagem primeiro eu congelo a malha, depois eu vou ver onde e quanto eu preciso ter de produto em cada nó da minha cadeia, né, para garantir o nível de serviço, com o menor working capital possível e coisas do gênero, né? Mas na malha o estoque é um custo importante, tem custo de capital envolvido, né? Então, isso vai ter estratégia aí de centralização, descentralização, enfim, tem uma série de questões que a gente tem que considerar dentro desse tipo de análise, ok? Bom, e quando a gente fala disso tudo, né, imagina que eu tenho uma malha complexa como essa aqui da esquerda, com milhões de combinações de fluxo, de como meu produto sai de um lugar e vai para o outro, né, já é muito complexo resolver isso, né? Como se não bastasse a nossa realidade aqui no Brasil, a gente ainda tem esses desafios tributários, né? O nosso velho amigo aí, o ICMS, né? Enfim, e entre outros impostos e tudo mais, mas o ICMS mesmo, cuja alíquota varia de estado para origem para estado de destino, etc. Enfim, isso tudo gera uma complexidade ainda maior, né? Eu costumo brincar que a gente vai fazer projeto de malha logística, otimização da malha logística, e muitas vezes a gente acaba fazendo a otimização da malha tributária, né? Enfim, né? Porque às vezes o imposto muda toda a realidade da conta, né? Teve um cliente que a gente fez um projeto que o melhor cenário de localização do CD, né, tinha lá um posicionamento, mas o segundo melhor cenário, ele piorava. Na verdade, o cenário vencedor não foi o de melhor
posicionamento e custo logístico. Na verdade, foi um que piorava em quase 200 milhões por ano o custo logístico. Por outro lado, o saving tributário era de 1 bilhão. Então, veja, aí tinha uma economia tributária de quase 800 milhões na conta, né? Então, imagina, né? Aí fica aquela novela, né? O produto sai daqui, vai lá para um lugar, depois volta, você fala, não faz sentido nenhum, realmente não faz do ponto de vista de eficiência, logística, né? De sustentabilidade, você está andando com o caminhão para cima e para baixo, emitindo mais carbono, mas o dinheiro paga a conta do ponto de vista tributário, né? Então, é uma variável que não tem como deixar de fora nesse tipo de projeto. Ou seja, no final do dia, né, a gente está falando de redução de custos e maximização aí do nível de serviço. E quando a gente fala disso, né, a gente trabalha aí com análise de demanda, a gente tem que entender, né, onde está crescendo a demanda, onde está diminuindo a demanda, como que é o perfil da demanda futura, normalmente com a visão de 5 a 10 anos, pelo menos, né, é um projeto estratégico de longo prazo, né, qual que é a visão de fluxo, se eu tiver um site, 2 sites, 5 sites, 3 sites, né, se a gente tem essas alternativas, a gente vai olhar para a questão de nível de serviço, né, quão distante meu cliente está dos meus facilities, né? Qual o tempo, né, que eu estou, se eu estou falando de uma entrega de horas, meu produto tem que estar num raio de horas do meu cliente. Não adianta ele estar distante em dias, porque fisicamente é impossível ele chegar em horas, né? Então, eu tenho que definir isso para desenhar a malha ou redesenhar a malha, né? Então, são alguns aspectos básicos, mínimos que a gente considera. Em termos de benefício desse tipo de aplicação, tipicamente a gente fala melhoria do nível de serviço, então a gente vai falar de Service Time, OTIF, OTD, né, On Time Delivery, Fill Rate, entre outros. Aspectos financeiros que a gente vai considerar, os custos fixos, os custos variáveis, Working Capital, né, custo de transporte, custo de warehousing, entre outros. Em supply chain, a gente vê aspectos relacionados à localização, estoques, capacidades, toda a complexidade, tudo mais envolvida, né, as características, as regras de negócio envolvidas, e também sustentabilidade, quando a gente fala aí de emissão de carbono, água, resíduos, entre outros. Tudo isso, né, pessoal, sempre com o mesmo driver, né, minimizar custo, maximizando qualidade, eficiência, que é o nível de serviço, sem deixar de considerar os aspectos relacionados aos riscos, né? Então, a gente tem riscos aí de interrupção de fornecedores, variação do transporte, né? A variação da demanda, né? Estou prevendo que vou crescer 10%. De repente eu cresço 30%. Opa, é a boa dor de cabeça, né? Cresci mais do que esperava, mas aí, será que estou preparado para entregar a mesma qualidade com esse novo volume, né? O quanto vai custar na emergência eu entregar com a mesma qualidade para esse volume que veio sem eu estar preparado, né? Então, ou o contrário também, né? Se tiver um problema, né? O porto que eu importo a matéria-prima teve uma enchente ali. Imagina, né? Qual que é o impacto aí? Vai ter ruptura na minha cadeia, né? Qual que é o plano B, né? Então você começa a ter que analisar, né? Esses cenários de risco, hoje está em alta aí a análise de resiliência do supply chain, né? Então isso demanda, né, toda uma abordagem de análise de riscos que tem que ser considerada. E quando eu estou falando de desenho de malha logística, não tem como esquecer dessa abordagem, né? Bom, então isso tudo, né, pessoal, é o que a gente falou de network design. Estou falando de design, desenho da malha logística. Aí, uma vez que eu defini a malha logística, a gente vai falar, bom, legal, e agora, como é que eu operacionalizo essa malha logística? Então, a gente vai falar agora do tema de Transportation Optimization. Tem uma intersecção entre as duas vertentes? Tem, né? Então, enquanto o network estou falando de infraestrutura, estou falando, né, de produtos, né, ou centralização, descentralização, localização, no transportation eu já estou falando assim, olha, como é que o produto chega no cliente em termos da rota, com qual caminhão, qual tipo de caminhão que é melhor, eu vou usar a estratégia de backhaul, por exemplo, né, aquela, não sei se vocês conhecem, né, você pode ir com o caminhão cheio lá para fazer a distribuição, né, para o seu cliente, de repente você volta com matéria-prima, né, para a fábrica, né, então você pode usar a estratégia backhaul, tem a interleaved, tem a otimização standard, tem várias estratégias, né, você vai considerar as regras de negócio, né, vai analisar as restrições, enfim. Então esse é o transportation. E no meio tem coisas que andam ali meio lado a lado, né? Será que está mais para network, está para transportation? São discussões aí que se tem aí sempre a cada projeto, né? Mas
de alguma forma tem que ser endereçada, tem que ser tratada, né? Então, modais, né? Modais é um tema de transportation ou de network? Então, normalmente a pessoa fala, não, é de transportation, é tático, mas, poxa, se eu não considerar lá as diferenças de modalidades, de modais, desculpa, no network, os custos são diferentes, os lead times são diferentes, então não tem, eu tenho que considerar de alguma forma, talvez mais simplificado. Aí é uma vertente mais de nível de detalhe que se entra, talvez muitas vezes, né? Otimização de hub, né? Vou abrir um cross-docking. Poxa, eu vou fazer isso no transportation ou não? Porque ali eu estou falando, né, da roteirização, que eu vou mandar a carga completa ali para um hub, dali ele vai fazer o spoke, né, o last mile ou não? Será que eu deveria testar a localização do hub, se faz sentido ou não, num nível mais agregado lá no network? Então veja que tem algumas questões que são consideradas tanto em network quanto em transportation, né? Então veja que aí essas premissas têm que se conversar, né? Quando você fala do estratégico, tem que ser a mesma, obviamente, para você fazer depois o tático, tá? E aí a gente entra com algumas visões aí quando a gente faz essa análise, né? Então eu estou falando aqui de como o produto anda, então tem lá o mapa, qual a rota eu faço para entregar, né? E essas rotas multiparadas que a gente costuma dizer, né? Então, uma coisa é um custo do direct shipping, né? Você faz o transporte direto, carga fechada, mas se eu tiver que fazer a roteirização, é claro, eu estou pegando aquele custo daquele caminhão e estou rateando entre essas entregas, né? Quanto que é o custo de servir cada cliente nessa lógica, né? É, qual que é o melhor modal, né? Eu vou usar aí não precisa ser no sentido literal aí do modal, né? Mas eu posso estar falando de tipos de caminhões, por exemplo. Ah, eu vou mandar tudo de truck ou não? Vou começar a usar um monte de VUC. Ah, eu vou usar moto, né? O pessoal do e-commerce às vezes usa até bicicleta, né? Já empresas aí do e-commerce que tem transporte aí do last mile com bicicleta, né? Mas ou moto que seja, né? Enfim, então aí a gente vai falar das frequências de entrega. Então, se eu falo de entregar todo dia lotes pequenos para o meu cliente, poxa, talvez eu comece a entregar aí com moto, com bicicleta, com carros pequenos, fiorinos, né? Que é o que o pessoal do e-commerce faz, por exemplo. Agora, não, eu vou entregar uma vez por semana, poxa, não cabe tudo numa fiorina, eu vou usar lá um truque, por exemplo, um VUC, sei lá. Então, e aí? O pulo do gato é esse, né? Você aproveitar melhor o seu ativo, né? Girar mais o seu ativo. Então, um trade-off aí, né, de custos fixos, né, que você incrementa com veículos maiores, mas se ele for bem utilizado, talvez fique mais em conta do que você usar vários pequenos, né, que vai ter mais motoristas, mais custos fixos, né, enfim, apesar que você vai ter mais agilidade ali para entrega em paralelo para endereços diferentes. Então, não tem regra, né, pessoal? Não tem assim uma receita de bolo, tem que analisar caso a caso, né? E aí o cliente muda de regra toda hora. Ah, eu quero que entregue de manhã. Não, agora vai ser à noite. Agora eu não posso mais receber à noite porque a minha loja está num shopping center e aí tem que seguir a regra do shopping que só recebe tal horário. Enfim, então aí você começa a ter que adequar e aí obviamente toda a forma de fazer essa distribuição ela tem que ser adequada, né? Então a gente vai analisar o raio de atendimento dos clientes, né? Quão distantes eles estão, será que vale a pena eu fazer rotas programadas para endereços próximos do meu CD e para as rotas longas, vou tentar acumular, né, aumentar aí o drop size e diminuir a frequência, né, para fazer entregas com lotes maiores para essas distâncias longas, é uma estratégia que vai tender a minimizar o custo do transporte, né? Mas faz sentido, o cliente aceita, né? Então tem muito projeto que eu costumo falar com o pessoal, né? Às vezes, para você fazer uma análise desse tipo, é relativamente simples e rápida, né? Então é melhor você fazer, independente se o cliente vai topar ou não, porque de repente você vai envolver uma variável como janela de entrega, tamanho de lote de entrega, com o cliente, vai causar um estresse lá com o cliente e de repente não tem nenhum ganho, né, ao mudar, né? Então, para que você vai provocar isso? Mas de repente, por outro lado, você faz uma análise desse tipo e vê um ganho enorme, né? Então, por que não agora envolver o cliente? É um ganha-ganha, né? Vamos aqui dividir esse ganho, né? Ó, parte do custo que eu cobro de você do frete vai diminuir, porque a gente vai entregar desse jeito. Se para você funcionar, a gente racionaliza aí esse custo do transporte, né? Então, a gente pode fazer avaliação para ver zonas de transporte, tarifas por zonas, né? É,
estratégias de abertura de hub, né, pontos aí de cross-docking, né, dentro da cadeia, né, em vez de eu sair com um monte de veículo pequeno de um CD e andar vários quilômetros, de repente eu vou com uma carreta até um ponto próximo ao cliente e dali vai com um monte de veículo menor naquela região. Então eu vou com uma distância maior com um veículo só, grandão, e o picadinho vai com um monte de veículo pequeno. Então eu reduzo o KM total ali, vamos dizer, em vez de estar com um monte de veículo andando vários KMs, o KM total percorrido do produto média vai ser menor e eu tendo a diminuir aí o custo variável aí, né, dos KMs, tá? Bom, então, pessoal, para tangibilizar tudo isso, né, eu vou mostrar aqui dois exemplos, né? Então, um primeiro aqui eu vou falar da Coca-Cola, né, um exemplo de network design, uma franqueada da Coca aqui na região aqui do litoral de São Paulo, sul fluminense, sul, pedaço do sul de Minas, né? Onde eles queriam fazer uma revisão da malha. E o sistema Coca-Cola, vocês sabem, tem lá suco, refrigerante, água, né? Isotônicos, hidrotônicos, cervejas, entre outros, né? E a questão do projeto era a seguinte: imagina que você tem essa malha aqui, esses pontinhos pretos aí são as cidades dessa regional, os triângulos aí mais aos extremos aí do lado esquerdo, do lado direito, são os fornecedores, né? Então, fornecedor de água, de cerveja, enfim, que na franqueada da Coca-Cola ele faz os refrigerantes, né? Mas suco, água, cerveja, isso vem de outros fornecedores. Então, e aí, né? Dada essa malha, né? A pergunta é: será que a localização, se a gente voltar aqui, desses meus CDs, veja que eu tenho aqui, ó, esses quadradinhos vermelhos, são os CDs, né? Será que ele está bem localizado? Olha aqui, ó, os pontinhos. Olhando assim, batendo o olho, se assumir que a demanda fosse flat, dá a impressão que está desbalanceada totalmente. Tem 3 CDs, ó, um pertinho do outro, e aqui nessa pontinha aqui, ó, da malha, né? É claro, tem variação de demanda e tudo mais, mas vamos fazer um raio-x. Qual o conceito aqui? Se a gente olhar, né, vamos imaginar que esse, esses 4 quadrantes, vamos imaginar que aqui no eixo X eu tenho a distância do cliente até o CD, e aqui no eixo Y eu tenho faturamento. Então eu falo o seguinte: bom, quanto mais alto for, mais o cliente compra, então maior é meu faturamento, legal. E quanto mais para a esquerda, significa que o meu cliente está mais próximo do meu CD. Então qual é a lógica aqui? O melhor dos mundos. Se eu tiver um cliente que está próximo do meu CD, menor vai ser o meu custo. E se ele compra bastante, melhor ainda, porque eu tenho aqui o maior faturamento. Então, teoricamente, o quadrante 1 é onde eu tenho maior lucro. E qual é o pior quadrante? É o quadrante 3, porque o quadrante 3 eu estou com o meu CD longe, tá vendo? Tá aqui, ó, mais para a direita, está longe, né, do meu CD. E ele compra pouco, né? O faturamento é baixo. Então, meu custo de servir é mais alto e tem um risco desse cliente estar me dando prejuízo. Tá? Então, o pior caso é o 3. Quando a gente fez essa análise, olha só o que aconteceu. A maior parte dos clientes estavam aqui, ó, no quadrante 3. Então, isso aqui mostra uma evidência de um problema de uma malha desbalanceada, né? Por outro lado, vendo isso com uma perspectiva positiva, significa que temos uma grande oportunidade, né, de melhorar esse desempenho, melhorar o desempenho dessa empresa com um estudo de localização de malha logística, né? Eu não consigo fazer com que meu cliente venha para próximo do meu CD, mas eu posso fazer com que meu CD esteja próximo do meu cliente. É o nosso estudo de localização, né? Bom, e aí, né, pessoal, a gente começa a fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho 2 CDs, um em São José, outro em Guará. Se eu fechar esses 2 CDs, qual a melhor localização agora desse cenário futuro? Aí eu vou começar a analisar. Bom, legal, vou fechar os 2 CDs, a melhor localização deu aqui em Taubaté. Pois bem, se eu implantar esse cenário, quanto vai ficar o custo? Esse custo vai ser reduzido em quase 6 milhões, né? Ou seja, uma redução de 10% do custo logístico, uma mudança simples, né? Aí eu começo a falar o seguinte: bom, e outra coisa? Bom, o modelo de entrega, ele vai da fábrica para os CDs, dos CDs vai para o cliente. A Coca-Cola é responsável por fazer toda essa logística. Legal, mas eu estou vendo que tem clientes que ficam distantes e me dão prejuízo, como eu falei anteriormente. Lembra o quadrante 3 lá? Legal. E se eu trabalhar com o conceito de DA, distribuidor de área? Ou seja, eu tenho um parceiro que tem uma distribuidora de bebidas lá numa região distante, ele vem na minha fábrica, ele compra FOB, né? Então,
eu vou ter que vender mais barato para ele ser competitivo, só que todo o custo logístico daqui para frente, ó, do last mile, é do DA, do meu parceiro. Faz sentido? Vamos analisar. Então, primeira coisa, a gente fez uma análise de clusterização, identificamos quais eram aqueles clientes do quadrante 3 que davam prejuízo, e a gente percebeu que se formavam 4 clusters em 4 regiões. E se eu tivesse 4 distribuidores de áreas nesse contexto, como é que ia funcionar a minha operação? Bom, primeiro, vou vender FOB, eu vou perder faturamento, né? Vou reduzir custo logístico, mas vou perder faturamento. A questão é, vale a pena esse modelo de negócio? Aí a gente começou a analisar o seguinte: bom, vendendo FOB, eu vou perder 1% da receita, que eu tenho que vender mais barato para esse meu parceiro. Só que como o volume é tão pequeno, em termos de receita, isso só impacta 1% do meu faturamento. Por outro lado, eles estão muito longe da minha fábrica. Então, esse custo, né, logístico que eu me livro, que passa a ser responsabilidade do meu distribuidor, eu vou reduzir quase 17%, que é muito mais dinheiro do que a perda de receita. Então, com isso, pessoal, você veja, eu não estou preocupado em reduzir custo logístico puramente, eu estou trabalhando em maximizar a margem, né? Então, eu tenho que sobrar mais dinheiro em caixa, fazer sobrar mais dinheiro em caixa. Então, nessa condição, vale a pena, né? Então, eu vendo mais barato, opa, vou perder margem. Não, estou me livrando de um custo, isso vai ser responsabilidade do DA. Então, isso foi implementado com sucesso, até eles apresentaram isso. A gente apresentou junto esse resultado dentro de um fórum de logística há alguns anos. Depois eles apresentaram isso num evento que a gente realizou, numa conferência internacional, né, de temas de simulação e forecast, um evento que chama Innovation, e aí eles apresentaram depois a implementação desse estudo, né, que foi bem sucedida, conseguiram os resultados, foi bem legal. Outra análise também, análise de Greenfield, né? Abertura de uma nova fábrica. A fábrica estava engargalada, eles tinham dúvida se era melhor abrir, aumentar a capacidade dessa fábrica ou aumentar novas linhas em outra cidade. Então a gente estudou que foi o melhor cenário, né? Era abrir novas linhas aqui em outra cidade e dessa cidade ele abasteceria todo mundo aqui da esquerda. Antes o produto nascia aqui, ó, no Rio de Janeiro, em Porto Real, e abastecia todo mundo, né? Obviamente passando pelos CDs, né? Mas aqui a gente vê uma revisão da política de sourcing. Com esse novo cenário, a redução do custo aqui era na ordem de 34%. Então, veja, pessoal, são ganhos. Aqui a gente fala de ganhos muito expressivos, né? Então, essa aqui é uma malha relativamente pequena, mas quando você olha para malhas mais complexas, você vê uma magnitude dessa percentual, você falando de uma malha que gasta aí 100 milhões, está falando de 30 milhões, uma malha que é 1 bi, né, está falando, né, imagina, está falando de 300 milhões de ganho, né, ano, né, enfim, então, tudo depende quanto maior o tamanho do negócio, maior é o ganho, né. Bom, aí é network, aí a gente, né, vai falar agora do transportation. Agora eu defini a malha, que é um outro case, né, outra empresa, uma empresa de alimentos, né, a gente estava fazendo agora o estudo para cada filial que você sabia a jurisdição da mesma, né, a área de atuação dessa filial, qual era a melhor forma de fazer a entrega desses produtos. Então a gente avaliou toda a estrutura de roteirização, né, o drop size, né, qual que é o tipo de veículo, qual que é a frota ótima, né, para poder atender esses clientes com o menor custo possível. O impacto, pessoal, é expressivo, né? Quase 30 nesse cliente deu quase uma redução de quase 31% ou quase 2,4 milhões por ano, num projeto aí que se fala no estudo aí de algumas semanas, né? Então é interessante. Ali você está falando em milhões, aqui no tático você também não significa que você não vai ganhar nada, tem ganhos bem expressivos, né? E nesse projeto, para vocês terem uma ideia, que é para ilustrar, né? Esse aqui era um baseline, aqui é difícil enxergar, né? Mas nessa região, nessa filial, você vê aqui várias rotas, mas você consegue perceber aqui né, que tem diferenças aqui, ó, tinha coisa que ele vinha para cá nesse cliente, voltava, aqui ele já começa a fazer, ó, passa aqui, depois vem para cá, vem para cá, vem para cá, você vê que começa a se formar algumas rotas. Só em revisar
as rotas mestre desse abastecimento aqui já teve um impacto de redução de quase 15%, né? Ou seja, quase 1.200.000 por ano de uma filial. Essa empresa aqui tinha, né, várias filiais aqui para fazer essa operação, né? Bom, aí quando você olha aqui também num cenário de operação com hub, né, com operação de cross-docking, você vê que eu tenho aqui do CD, esse cenário é um CD que abastece todo mundo. Aí se eu falar o seguinte, bom, e se o CD abastecesse só esses clientes aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, né? E aí depois eu tenho um hub aqui, ó, onde eu faço uma transferência até esse hub e o last mile é feito através desse hub, que é uma operação aqui de cross-docking. Será que isso vale a pena, né? Faz sentido? E um outro cenário, um terceiro, e se eu tivesse dois hubs? O CD está bem na região central, dessa região litorânea aqui, ó, eu faço com um cross-docking aqui, né? E aqui mais a oeste aqui eu tenho um segundo hub que faz essas distâncias. Então qual que é a lógica? Eu venho com uma carreta grandona aqui para esse cara e esse cara com veículos menores atende essa região. Será que isso é melhor do que eu mandar um monte de veículo pequeno para todo mundo aqui, né? Às vezes não dá para você fazer rotas passando por um cliente, porque senão vai estourar as janelas, os lead times, o prazo que você tem para atender o cliente e acaba tendo que levar um monte de caminhão a longas distâncias. Bom, mas nesse caso a ideia parecia muito boa, mas nem tudo que parece ser bom realmente é bom, né? Nesse caso, não valia a pena abrir nenhum nem dois hubs. O melhor modelo era esse aqui, ó. Por mais que parecesse ineficiente ou caro, fazer o modelo dessa operação, o que você aumentaria de custo fixo com esses hubs, né? Ele não supria o que você ia reduzir com o custo de transporte com essa operação teoricamente mais inteligente, né? Então, nesse caso, não vale a pena. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem, não é porque você tem uma ideia, tudo que você vai fazer aqui vai ser melhor. Não, podem ter ideias que são ruins, mas a ideia de você planejar, simular, rodar aqui é justamente para você separar o joio do trigo. Ideias que não vão agregar valor, você descarta. Ideias que vão trazer valor, ok, você sabe, você tem uma defesa forte para levar isso adiante, né? Então, essa é a ideia, fazer certo da primeira vez, você ter visibilidade do que é bom e do que não é bom, né? Mais um exemplo aqui, ó, quando você mexe em frequência, aqui ó, no eixo Y tem a frequência que é a distância. Então, clientes que estão até 400 quilômetros, tá vendo que o grosso eu vou uma vez por semana, mas tem clientes que eu vou 2 vezes por semana. Poxa, imagina um caminhão andando, um cliente fica a 400 quilômetros de distância, eu vou mandar 2 vezes por semana, tem que fazer 2 viagens. Poxa, mas de repente eu vou fazer 2 viagens, ele não tem tanto volume, eu vou com a carreta lá, com o caminhão, com a metade da capacidade. É dinheiro jogado fora, né? Aí eu falo o seguinte, poxa, e se eu conseguir negociar com esses caras aqui, falar, poxa, eu vou mandar uma vez por semana. Aí tá vendo, ó, a bolha que era pequenininha ficou uma bolha grandona aqui, ó. Esse cliente vai receber tudo de uma vez por semana. Aí eu vou revisar aqui as rotas, tá vendo que aqui, ó, tem um buraco aqui, ó, que já está completado. Então é uma rota diferente. Com esse novo cenário, ó, só em revisar a frequência de entrega, teve um saving de quase 7% no custo, tá? Então assim, é claro, isso é grande, é pequeno? Depende de cada empresa, né? Isso aqui, você tá falando de uma regional aqui, 500 mil por ano, mas se eu tenho 20 regionais, né, multiplica 520 por 10, já dá 5 milhões, por 20, né, daria 10 milhões ao ano, com uma melhoria de algumas semanas, né, que você aponta a oportunidade. Então, veja que aí a escala começa a fazer diferença, né? Tá bom? Bom, então, pessoal, isso é para ilustrar, para vocês terem uma ideia de exemplos, né, tipos de análise. É claro, isso aqui é de uma forma muito mais simplificada, né, para vocês entenderem, visualizarem mais ou menos como que funciona esse tipo de projeto, né? Obviamente tem uma complexidade muito maior do que eu estou mostrando aqui, mas para vocês terem uma ideia, né, de resultados também, né, tem projetos aqui de malha, por exemplo, na Ipiranga, só de revisar a política de sourcing, ou seja, que base de distribuição atende qual posto de gasolina, o ganho era de quase 60 milhões por ano, né? Não estou falando de abrir novas bases, fechar, mudar a localização, não, eu só estou falando o seguinte, olha, eu tenho essa infraestrutura, deixa eu aproveitar melhor a infra que eu tenho e trabalhar com uma forma mais inteligente, né? Dizendo que quem trabalha com quem aqui,
só com isso já tem um baita ganho, né? Então, veja que são várias empresas com ganhos expressivos. Mercado Livre mesmo, uma malha regional, um ganho de quase 16% no tempo total de rota nas entregas. É, né? Uma empresa que está trabalhando muito forte com um nível de serviço, eu tenho que ganhar o jogo, às vezes não é nem em dias, às vezes eu estou falando em horas, né? Então, para ver o nível de complexidade que entram cada uma dessas operações, né? De uma forma resumida, né, pessoal, desses projetos, a gente fala de ganhos aí nessa magnitude, né, mas de forma macro, a gente fala de uma estimativa de custos reduzidos no supply chain, desculpa, de uma ordem de 15 a 20%, né, de redução de custos, obviamente, né, tem as particularidades, as variações de cada um dos clientes, mas a gente segmentou aí por tipos de aplicações para vocês terem uma ideia, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha planejado para esse bate-papo com vocês hoje, né, para falar um pouquinho desses temas, para vocês terem uma ideia de como funciona e tipos de resultados, né, que se obtém com esse tipo de aplicação. E agora eu queria deixá-los à vontade, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação a ser feita, né? Eu convido vocês aí, se quiserem mandar pelo chat, se quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, vai ser um prazer aí poder contribuir com as dúvidas e esclarecimentos que porventura vocês tiverem, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço e abro aí para a sessão de questões e respostas.